Está começando o programa de número 1659 do Antenados na Geral. É muito bom ter sua audiência no programa de hoje, que nós vamos falar um pouco sobre o que darei eu ao Senhor, como agradar a Deus, principalmente nos dias de hoje. Algumas visões teológicas falam, olha, não tem o que você faça que vai agradar a Deus, então desiste. Mas já tem outros, olha, nós podemos sim agradar a Deus, e algumas pessoas até acham que podem se justificar diante de Deus com alguns atos. É errado às vezes a gente fazer isso, até questionar a Deus, Deus, por que eu estou vivendo isso, passei por isso, porque eu sou fiel nos dízimos e ofertas, estou na tua casa, sacrifico o dia a dia. A gente às vezes se justifica diante de Deus com os nossos atos. É errado também a gente ser fiel em alguma situação e usar isso como... As pessoas falam barganha, mas é natural do homem, não é verdade? Por exemplo, se eu sou um dizimista fiel, um ofertante, e às vezes não aconteceu alguma virada, talvez alguma coisa diferente na minha vida financeira, eu falo, poxa Deus, como é que pode na tua palavra? A gente quer pegar a palavra de Deus e botar ele contra a parede. É natural, é normal, Deus entende essas coisas, ou ele tem isso como, não, você quer se justificar pelos seus atos e não sei o que, você não merece? Vamos falar um pouco sobre o que agrada a Deus e como é que eu posso agradar, o que posso eu dar ao Senhor e agradá-lo. Para participar do nosso debate, recebo ele que é pastor na Igreja Evangélica Pentecostal, Ministério Vidas para Cristo em Campo Grande, pastor Marcos Santos, bem-vindo ao Antenados. Muito obrigado, pastor André, mais uma vez poder estar aqui junto com os irmãos, com esses batedores abençoados. Hoje nós vamos trazer uma palavra rema para você. Obrigado pela sua presença, também recebo ele que é pastor da Igreja da Cidade, pastor Adriel Ambrosio. Adriel, bem-vindo, querido. Prazer estar aqui mais uma vez e nós vamos trazer uma palavra inspiradora para você em casa. Obrigado, também recebo ele que é bacharel em teologia, ele é psicanalista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Bem-vindo, queridão. Bom estar aqui, tema gostoso, espero que possamos ser abençoados e abençoar todo mundo que estiver nos assistindo. Obrigado, também recebo, por último, ele que é teólogo e conferencista, Max Cassim, queridão, bem-vindo ao Antenados. André, obrigado, sempre bom estar aqui com vocês aqui, participando desse debate maravilhoso. Vamos debater. Deixa eu começar contigo, Marcos. Pode. Raspa a cabeça para agradar a Deus. Não, porque eu tô falando isso, tô brincando. Tem pessoas que entendem que fazem atos de penitência, de vou andar de joelho daqui até a Aparecida e tal, para agradar a Deus. Como tu entende que, qual é o olhar de Deus mediante esses tipos de demonstração pública de fé? André, é o seguinte... Isso move o coração de Deus? Ele se agrada? Muito complexo isso, porque é o seguinte... A gente faz isso, porque às vezes a gente pode... Não, mas às vezes a gente pensa, não, são só talvez católicos que fazem... Nós evangélicos devemos fazer o sacrifício, talvez até mais. O problema, André, é o só seguinte... não é numa corda ou alguma situação, mas a gente faz do nosso jeito. Raspando a cabeça, raspando a cabeça. Eu raspei a cabeça porque o meu cabelo caiu. Entendi. Eu só tô no meio de campo. Tu desagradou do que Deus te deu, né? Entendi. Deus, não seja como você me fez. Tá brincando. Agora, a questão é o seguinte, agradar a Deus, e aí a gente entra naquilo... Começamos bem. É aquilo que o profeta Samuel disse para Saul. Não adianta a gente fazer um sacrifício para Deus se no nosso coração nós não temos agradado a Deus. Então a questão é assim, eu quero apenas externizar algo que na verdade eu não vivo dentro de mim. Então melhor às vezes do que você externizar algo que você não vive, você viver algo que você não externiza. Então tipo é assim, eu posso fazer jejum de 40 dias e 40 noites, mas na minha mente é prostituição, promiscuidade, querer o mal do outro. Não vai adiantar nada, eu só vou passar fome. A verdade é mais ou menos essa. Então, tipo, assim, a questão do agradar a Deus é o que o salmista Davi ele vai dizer. É uma coisa que Deus não rejeita. É um coração quebrantado e um espírito contrito. Então você não pode, de repente, nem viver uma vida de jejum de 24 horas, ou jejuar tanto como alguns jejuam, mas o seu coração é inclinado para o bem, a tua alma ela é limpa diante de Deus. Então, tipo, assim, uma coisa que vai agradar a Deus, é o que o salmista no Salmo 24 também ele vai falar, quem é que vai subir no monte santo do Senhor? Quer dizer, limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Quer dizer, é tudo coisa que está dentro de nós, Então, tipo assim, às vezes as pessoas fazem tantos sacrifícios, mas que na verdade era só obedecer. A tua fala, e deixa eu falar isso, a fala do Max eu acho muito interessante, ela é bastante incisiva na questão de ser contrária ao que a gente entende hoje como penitência. Né? Que penitência me desculpem até, irmãos católicos, se eu não tenho, de fato eu não tenho tanto conhecimento, mas às vezes o que a gente vê, até de filme, de outras situações, é de uma pessoa porque na igreja evangélica tem muita questão de gabinete, né? O pastor vem, vamos tratar então, vamos começar aqui uma caminhada.
da questão, e eu acho que isso existe também na Igreja Católica, mas também existe o tal do confessionário onde você entra, você abre a sua vida e ali é feito o que chama até de penitência. Então faça isso, ore 10 Ave Maria, 3 Ave Maria e está perdoado. Não necessariamente fala assim, olha, trabalhe isso na sua vida para mudar esse tipo de pensamento, mas é mais pague uma penitência. Ou então como pessoas fazem, né? Tem um ano inteiro de vida meio maluca, aí uma vez por ano, no dia de tal, o cara vai subindo as escadarias da Igreja da Penha, de joelho, e acha que aquilo paga por tudo que tem feito. Como é que você vê isso também? Bom, tu acha que tu é um pouco contrário a essa questão da penitência? A penitência... Se eu posso fazer algo que desfaz aquilo que eu fiz... Vou tentar desmembrar na minha dia a concepção dia. do ponto de vista teológico. O sacrifício perfeito Jesus já fez na cruz. Não existe nenhum sacrifício que ninguém possa fazer que vale a pena. Agora, eu creio que Deus leva em consideração o voto, que leva em consideração a sua busca a Ele. Se o desejo que está intentado no nosso coração é servir e querer agradar o Senhor, sim. Agora, se o desejo é a aceitação dos homens, a aceitação da sua religião, que está buscando algo para que possa fazer um exibicionismo, o Senhor sabe do seu coração, da vontade do seu desejo. Ele sabe daqueles desejos impuros, que você não conta para ninguém. Até aqueles que você não sabe direito. Ele sabe, mas Ele te ama. E que, na verdade, a sua busca por Ele é uma grande caminhada rumo à igreja triunfante, que é onde o pecado não pode te tocar. Mas existe uma diferença muito grande entre pagar penitência, fazer sacrifício. Tem gente que fala que faz jejum o dia inteiro, e contra a Bíblia não há argumentos. A Bíblia fala sobre a questão do jejum, para você não falar para ninguém, para que você não se glorie, para você não aparecer. E, poxa, o que não falta é que eu estou em jejum disso o mês inteiro. Jejum de tolo. Não, não falei pra ninguém não, só passei no meu Face. É, só doutor. Olha minha cara de manhã. Dia dieta, todo mundo orando. Não, é absurdo. Tem gente que posta foto A não ser que orando. seja uma questão coletiva da igreja, né? Sim, eu tô com a minha parte Vamos lá, aqui. vamos lá. É uma outra história, né? Isso aí é funcional, realmente. Eu tô no meu propósito aqui, nossa célula está em comunhão, está em oração 24 horas por dia, cada um orando uma hora, olha só, tal. Quem é do meio vai saber o que eles estão fazendo. Legal, um propósito em comum. Agora, esse sacrifício de tolo não funciona. Agora, Deus leva em consideração seu voto, seu esforço, sua busca, mesmo sendo imperfeito. Agrada a Deus o que você entende por penitência? Eu gostei muito Voto. da A gente não passagem. chama de penitência, a gente fala de voto. Voto, É a né? mesma coisa às vezes, né? Não deixa de ser. Se for ver na prática, Isso, seu nome é. e a concepção é um pouco diferente. Mas o senhor acredita em O Salmo voto? 51, ele diz contrito e quebrantado, e eu acho ele fundamental para nós estarmos na colocação do que Deus quer. Porque quando você está contrito, você já não suporta mais a prática do erro, né? E quebrantado é quando você realmente já não aceita mais viver uma vida regada de momentâneos prazeres, né? Eu acho que tem coisas que vão muito além. O voto é muito importante, é bom, ele vai estimular a fé, vai estimular práticas, mas tem coisas que às vezes são pequenas, mas que tem um efeito extraordinário na vida das pessoas e as pessoas não percebem. Uma delas, eu vou citar aqui, as pessoas, por exemplo, tem um domingo que nós declaramos que é o domingo do Senhor, né? São coisas pequenas, mas que têm efeito na vida das pessoas. Quando eu entendo que eu vou à casa do Deus vivo para adorá-lo, eu tenho um horário. Eu tenho que fazer o melhor para o Senhor. E as pessoas chegam a hora que quer. Tem dia que o culto começa às 19 e chega às 19h45. Se chover não vai. Se chover não vai, sabe? Então são critérios pequenos, mas que tem um efeito extraordinário que vale muito mais do que você subir de joelho as escadas. Sabe? E que isso, na grande verdade, impede as pessoas de alcançar a rema vontade de Deus. Coração contrito e quebrantado, ele tem uma vontade de estar na presença do Senhor. Essa vontade que eu tenho sentido falta nas vidas das pessoas. Sabe? Eu sou de uma geração em que, quando eu era garoto, 11 anos de idade, eu tinha uma vontade de usar terno absurda. E a minha família não tinha condições. Aqueles irmãozinhos velhinhos dela que jogaram um monte de terno fora. E eu peguei aquele terno quadriculado roxo com cor de abóbora e nós colocávamos, ficou horrível, mas, uma gravata desse tamanho, mas era prazer de estar vestido para servir ao Senhor. É esse prazer que está faltando. Zelo. A gente falou no último programa que vocês tiveram aqui sobre temor. Isso até demonstra um pouco do temor, cara. Choveu, não vai ter vaga, mas não tem hoje ninguém para cuidar da criança. A gente hoje, de fato, deixa de ir muito à casa do Senhor cultuar a Ele por questões... eu fiz um programa aqui até que o pessoal saiu batendo um pouco no sentido de
parece que nós vamos ao culto para sermos cultuados, porque a gente sai do culto falando, o louvor foi fraquinho hoje. Quem sou eu para dizer se o louvor... Pior. Foi para mim o louvor, então não gostei do louvor. O cara fala assim, não gostei da mensagem, não gostei do louvor. Tá bom, Deus. Não, cara. Porque se foi para Deus, é Ele que pode dizer que se gostou ou não gostou. A gente sai um pouco disso. E é interessante isso que o pastor Marcos falou. Parece que Deus se agrada mais com o detalhezinho do dia a dia do que o montão que a gente faz uma vez por ano, né? Incrível como é verdade. Chega mais cedo. Uma coisa que isso para mim não é regra para ninguém, mas eu já vi meu pai até pregar, eu acho bonito isso dele. Ele fala o seguinte, às vezes a gente chega no culto e a gente dá uma de João sem braça, né? Hora da oferta. Ih, esqueci a carteira, o dinheiro está no carro. Até isso, essa atenção, eu falo, meu irmão, antes de ir para o culto, se arrumando, põe lá na carteira, às vezes não precisa nem levar. E acho até bonito isso. Isso é mais do tempo dele. Eu falo, pega a nota mais novinha. A mais alta, se puder, também é até melhor. Mas pega uma nota bonita, uma nota nova, guarde ela num bolso, sabe assim, ó. Quando for. Essas coisas da lembrança, do preparo, do domingo, estou indo para o culto, 5 horas, já vou começar a tomar. Vou me preparar, vou botar uma música. Isso eu acho bonito isso. Aí a gente não faz nada disso, assim. Chega atrasado, sai cedo, se não tem estacionamento, vai embora. Aí uma vez por ano, vamos subir um monte aqui, ficar 7 dias e jejuar. Aí eu acho que penitência mesmo. Que foi o erro de Saul, né? O culto dominical começa no dia anterior. Compromissos que vão chegar até tarde, abre mão, chega um pouquinho mais cedo. Existe um preparo. Na verdade, existe uma empolgação para você ir lá adorar o Senhor. O culto de domingo é um culto de adoração, para reconhecer que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor absoluto. Pessoas deixam de ir para o culto quando o pastor presidente não vai pregar. Pode estar sol. Você vai lá, vai no Instagram, é o maior X9 de todo crente. Tá todo mundo lá, enfim, isso é um absurdo. E aí o pessoal quer fazer. E no Rio isso é complicado. Porque se dá sol, dá praia. Se der chuva, não dá porque tá chovendo. Quando o cara vai agora? Tá nublado. Nem chuva, nem sol. É duro, né? Me permita encaixar Saul aqui no zelo. Quando Saul ele ficou preocupado com as pessoas e não com Deus. Esse é o grande problema das pessoas, sabe? Ela agradar as pessoas e não a Deus. Exato, a liderança, mostrar que está ali, meu irmão. Mas não é? Pelo amor de Deus, agrada o Senhor. Esse é o foco errado em que Pedro se afundou porque ele tirou os olhos de quem tinha que estar olhando. Vultuosamente, fantasma ou não, tinha que olhar para Jesus. Não olhar para as ondas, para o vento. As pessoas olham para o louvor, olham para o pregador, olham para a irmãzinha e esquece de adorar. Esse é o grande problema. Coração contrito e quebrantado é tudo, pastor André, em que infelizmente hoje nós temos tido dificuldade de ver na igreja. O povo está perdendo o foco, o alvo é Cristo. Quando o alvo é Cristo, ele vai fazer sempre para agradar o Senhor. É igual o seguinte, nós estamos tocando aqui acerca do dízimo. Eu conheço pessoas que dizem assim, pastor, eu dizimo aquilo que Deus tocou no meu coração. Né? Aí vai estar doido. Virou matemático. Virou matemático. E, sabe, perdeu, porque ele está tão mecânico, o dízimo está tão mecânico, que o camarada perdeu a essência de robótica. Ele já perdeu a essência de que é adorar o Senhor com o que tem, sabe? E quando você já é um dizimista e já vira uma mecânica mesmo sendo dízimo, correto, fiel, mas vira algo assim que é insignificante para ele. Porque tem muitos que é assim. Deixa eu puxar o dízimo então no próximo bloco. Vamos para o rápido break, porque eu vou puxar forte, porque assim, se tem também um entendimento que, bem, eu agrado a Deus na minha fidelidade. Só que a fidelidade é muito levada em voga na questão financeira, nos meus dízimos e ofertas. Então tem gente que é fiel em dízimo e oferta, mas meu irmão é o cara mais infiel que tem no dia a dia dele, no tempo dele, às vezes. E as pessoas até entendem que, bem, independente da minha vida com a minha mulher, com meus filhos, empresarial, se eu for fiel a Deus aqui, Ele me prospera. Você acha que a prosperidade da fidelidade de dízimo e ofertas, ela está ligada apenas na troca financeira, ou Deus vê tudo? Deus vê vida, Deus vê mulher, vê família, vê trabalho, vê boca, vê ouvido, vê olho, antes de ajudar e antes de derramar sobre o cara qualquer tipo de unção, de prosperidade, de compensação. Vamos para o break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já. Segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre o que agrada a Deus. E a gente entende na vida cristã que ser fiel a Ele e também ser fiel nos dízimos e nas ofertas estamos agradando e ao mesmo tempo temos até um sentimento de, não sei se é errado a gente ter esse tipo de sentimento de compensação, né? De estou plantando. Eu até me pergunto, se Deus não colocasse a questão de aquele que planta, lei do plantio, se fosse só entregar, meu irmão, não esperando nada em troca, será que a gente
de fato faria de livre grado. Isso é mas não é o nosso debate de hoje. O debate de hoje é o que agrada a Deus. E a minha pergunta é a seguinte: vocês acham que Deus se agrada? Claro que Deus se agrada de pessoas que são fiéis em dízimos e ofertas. Mas Deus se agrada e Deus faz prosperar pessoas que são apenas fiéis no dízimo e nas ofertas? Como é que tu acha? Porque é um debate sempre, né? Tem gente que fala, o cara não vale nada, mas se o cara for fiel no dízimo e ofertas, por quê? Porque plantou, colheu, meu irmão, é uma lei. Mas Deus, nesse momento de analisar se vai prosperar uma pessoa, porque assim, pessoas se prosperam naturalmente também, a gente tem que entender isso. Não é, nem toda prosperidade é aquela que Deus dá. Meu irmão, a chuva cai sobre o ímpio e o justo. Então não tem dessa. Agora, a prosperidade divina pode recair sobre alguém que é somente fiel em dízimos e ofertas, mas o cara não tem uma vida bacana? Financeiramente, pontuando, uma pessoa que tem 10% da sua receita bruta e é devidamente organizada e ele é fiel dizimista, em tese, tecnicamente, ele já é um homem equilibrado financeiramente, ele já tem o poder do controle. Não tem o sobrenatural nisso. Ele vai ser próspero porque ele tem uma organização. Agora, por quê? Porque a prosperidade, a palavra do Senhor, é outra história. Não tem nada a ver com a sua grana, meu irmão. Não tem nada a ver com as suas finanças. A prosperidade, o Senhor quer que seja próspero na questão completa da sua vida. Primeiro, que você seja salvo. Que você esteja no centro da vontade de Deus. E que você tenha uma família. E que sua família também siga os caminhos do Senhor. Isso é princípio bíblico. E esse é o conceito de prosperidade da vida cristã. Não é prosperidade financeira. Agora, o homem que é fiel dizimista e busca a sinceridade de todo o coração, agradar ao Senhor, não nisso apenas, entendendo da sua falibilidade, entendendo que somos pecadores, não podemos fazer, não existe um justo sequer debaixo do céu. Somos pecadores. O Senhor falou isso. Eu entendo que no momento do sobrenatural ele está ali, ele vai agir. Porque o Senhor é misericordioso e suas misericórdias são para sempre, se renovam a cada manhã. E essa é a parte bonita da questão financeira da história. Eu quero dizer o seguinte: a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 6 em diante, que o que semeia pouco, pouco ceifará, o que semeia com fartura vai colher. E ele diz o seguinte: quando trouxer o seu dízimo, não é pela sua necessidade. Então, quando você traz o dízimo, porque você precisa lá na frente ser respaldado, Deus não tá no negócio. É igual o jejum de tolo, né? Onde nós estamos falando sobre o critério do coração contrito e quebrantado. É o camarada que faz a coisa em vontade para o reino de Deus, adorando o Senhor, independente do que vai vir lá na frente. Ele não está pensando na consequência, no lucro, ele não é um negócio, né? Esses dias eu vou citar aqui porque eu gostei muito daquela entrevista, uma apresentadora circular pegou um determinado médico que é famoso, né? Tem a vida meio complicada, né? Bagunçada. E aí ela perguntou para ele, segredo? qual o segredo do seu sucesso? E ele disse, sou dizimista. Então eu limito Deus, eu não vou limitar Deus em hipótese alguma, né? Deus, ele vai alcançar aquele que é fiel, seja em qualquer área de circunstância, porque a Bíblia diz que ele vai repreender o devorador se você voltar para ele. Agora, outro caso é você ter o coração contrito e quebrantado e ter o prazer de estar dentro desta nação, uma nação eleita, uma nação que é conhecida como o povo de Deus. Não é uma nação qualquer. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Somos um povo separado. Então, nós tributamos ao Senhor. Nós estamos falando de dízimo, mas isso é um leque. Isso fala também da sua fidelidade no tempo, na sua fidelidade dentro da sua casa, no seu computador, né? Porque é onde vem muita coisa. Seu WhatsApp está agradando a Deus? Exatamente. Eita, Deus. Aquela voltinha mistério que eu vou dar uma voltinha aqui na cadeira, viu? O Adriano dá uns 3 rodapio aí dele. Então, hoje, você percebe esses valores que precisam ser resgatados, né? São valores absolutos do reino que traz para você, sem dúvida nenhuma, benefícios, porque o Senhor, ele é fiel para cumprir a sua palavra. A palavra de Deus tem tanto recurso para a tua vida, tantas oportunidades, tantas vitórias, mas que precisa ser alcançada por intermédio da sua fidelidade. Agora, fiel ao quê? Ao joelho subindo escada,
a um sacrifício de subir a monte, a jejuar, mas ter uma vida toda desorientada. Então são valores diferenciados. Ou quando o camarada ele é dizimista, ele está cumprindo a palavra, e a palavra é fiel a cumprir na vida dele, não mente. Agora, quando fala em relacionamento, vida com Deus e receber a conquista, ou seja, a recompensa da cruz, aí, meu irmão, você está entrando no âmbito da fidelidade ao Senhor. Você tem que estar contrito, você tem que odiar o pecado. O pecado não presta, né? E quebrantado, você vira ao Senhor, você não vive mais, Cristo vive em você. Tudo que é em mim bendiga o santo nome do Senhor. Se tudo que é em mim bendiz o nome do Senhor, então eu não sou um homem que chego atrasado no culto, eu não sou um homem que fico falando do meu irmão, eu não sou uma pessoa que fica apontando os erros dos outros, eu não sou uma pessoa que fico menosprezando aqueles que estão lá fora, não, eu não fico apontando a líderes que estão levantando a bandeira do Evangelho, eu estou simplesmente na mercê do Senhor. Então eu sirvo ao Deus vivo, seja a vontade de Deus. Se o mundo vai bem, está ótimo. Se não está bem, meu irmão, ótimo também. Eu estou em Cristo, eu estou neste mundo, mas não pertenço a Ele. Isso é que a igreja precisa voltar. A igreja está perdendo exatamente esse foco, o foco fundamental, pastor André, que é Cristo como centro da sua vida. Não está sendo. O camarada, como nós falamos aqui, o camarada vai para o culto, mas ele quer ouvir o louvor dele. Ele quer ser agradado. Porque ele precisa chorar, ele precisa falar, eu quero cantar no caminho da fé. Se não chorar, as pessoas não estavam ali. Pô, já escutei isso em show. Ele quer ser agradado, o camarada né? falou assim, rapaz, o rapaz lá, o cantor lá, perdeu um som, né? Antes eu ia, eu chorava, eu me arrepiava. Cara, eu acho que ele Aí perdeu começa o a fofoca, ar-condicionado. né? Ih, acho que ele caiu. Mas é, o cara que tá errado, né? Porque o Espírito eu Santo tá lá escutei mexendo isso, nele. e era de um pastor, meu irmão. Meu Deus. Eu falei, Jeová, na verdade, o André, ar-condicionado tava ruim. Esse versículo, esse salmo, do meu ponto de vista, ele é o pensamento, acho que principal, o pensamento de princípio de quem quer cultuar a Deus. O que eu vou dar a Deus? Que darei eu? Então, quer dizer, a questão, tipo, é que assim, pô, se eu posso dar, vamos dizer, uma oferta, uma boa oferta, se eu vou dar um dízimo, é o mínimo, porque eu não tenho como dar nada. Então, tipo, é que assim, o que eu der de melhor meu, ainda será o mínimo. Então, tipo, é que assim, uma forma, tipo assim, uma situação complicada, porque eu passei por isso uma vez, mais ou menos isso, de uma questão assim, você tem um amigo que tem uma condição financeira muito alta, tem tudo na vida, e é aniversário dele. E tu quer dar um presente para ele, mas o que tu vai dar para um rapaz, para alguém assim? Você pensa, cara, ele tem tudo, o que eu vou dar? E às vezes você vai naquela simplicidade, busca algo que de repente te agrada, ou vai agradar ele, uma coisa às vezes que é até simples, mexe tanto com o coração da pessoa, que fica assim, mas caramba, que presentão, mas foi um negócio assim, simples. Então, assim, por quê? Porque ele viu a intenção. O seu coração estava intencionado a dar aquilo que você queria dar para ele de melhor. Porque assim, pode ser algo simples, mas para você era o melhor que você poderia dar. Então, porque assim, se eu, vamos dizer na questão agora do dízimo e oferta, que a gente confunde as coisas como bênção e promessa. Bênção é uma coisa, promessa é outra. Bênção é sobre todos, promessa é condicionada. Agora, se a Bíblia fala que aquele que semeia vai colher, é uma lei que Deus não revoga. Vai semear, vai colher. Agora, não é a questão de assim, eu vou dar 100 e Deus vai me dar 1000. Não. Automatizado. Não, tipo que assim, eu vou ofertar, e aí, vamos dizer assim, eu vou ofertar R$100 aqui hoje. E amanhã Deus pode prover para a minha vida, claro que não com esse intuito dessa barganha, mas um exemplo. Não vou ofertar sempre para pôr barganha, não. Estou dando porque eu estou alegre, estou feliz, quero dar, e Jesus é bom e vou dar por isso. E lá na frente, Jesus pode me poupar de eu gastar R$1.000 com remédio. Eu não vou ganhar R$1.000, mas eu vou ser poupado de gastar meu irmão. R$1.000. Isso aí. Entendeu? A prosperidade aí entra nessa questão, e a gente pode entrar naquilo que o pastor Rafael disse, a questão da paz, tranquilidade, que tudo isso faz parte da prosperidade, porque tem gente que ganha 1 milhão, e eu vi uma reportagem há pouco tempo agora de um repórter bem famoso de outra emissora, que ganha R$1 milhão, e perguntaram para ele, você é feliz? Ele falou assim, não sou feliz. Então, quer dizer, para alguém, R$1 milhão traria felicidade, mas para outros é tristeza. Quer dizer, porque a gente vai não ter a prosperidade. Aí perguntaram, por quê? Ele começou a falar todos os problemas que ele tem. Então, quer dizer, tem gente, aí a gente entra naquela questão que às vezes as pessoas às vezes falam assim, mas quem tem que ser pobre? Não é isso, é a questão do coração. O coração não pode estar na riqueza, não pode estar no dinheiro. Mas tem gente que ganha um salário mínimo, mas é feliz. E tem gente que ganha uma fortuna e está cometendo suicídio. A Bíblia vai dizer, nesse mesmo capítulo 9, versículo 8,
que ele diz assim, e vos derramarei sobre vós toda a graça, favor não merecido. Isso aí. A fim de que, tendo sempre em tudo, vós estarei todos os sustentos. Ele não vai te prosperar para ganhar 1 milhão. Ele vai garantir que você terá uma vida e Graça, aquilo ali te será bênção. O valor que você ganha, ele vai multiplicar naquele valor. Vai te abençoar naquele valor. Não quer dizer que você vai chegar amanhã, vai ganhar 20 mil. Irmão, Você está entendendo? Ganhando 2. Deus está preocupado em atender essa demanda financeira. Está preocupada com a sua salvação, meu irmão. É isso aí. A graça te basta. Tem muita gente que se ganhar dinheiro vai perder a salvação, vai perder a família, vai se corromper, vai se destruir. Tem muito milionário se matando. Deus não está preocupado com o seu bolso. Os meios não importam. O fim é a salvação. É isso que Deus está querendo. Se você vai ter aflições, olha só, muitos justos tiveram aflições nessa caminhada. Todos nós, como cristãos, a gente não tem uma vida, maravilha, paz, sem nenhum problema. A gente tem Cristo. A gente sabe que, por fim, Ele vai nos sustentar. E é isso que importa. Isso é prosperidade. Sabe uma coisa que às vezes até um exercício também, eu vi até um dia desse no YouTube, uma propaganda que me tocou, no Facebook, na verdade, aqueles vídeos que passam automaticamente, que me tocou muito sobre a questão do que nós achamos que é felicidade pra gente. Se a gente mudar a ótica e não é mais felicidade, então porque não é uma felicidade de Deus. De Deus, meu irmão, mudando a ótica de onde você estiver vendo, é feliz. Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro, na verdade, eu acho que até uma parte de um pensamento de um poeta que ele fala o seguinte: eu reclamei de Deus que tinha poucos sapatos, dobrei a esquina, vi um homem sem pé. Meu irmão, A perspectiva muda, né? mudou a perspectiva. Então calma aí, Deus, obrigado, porque, entendeu? E isso que a gente é muito movido a felicidades e expectativas, que se mudar, meu irmão, o plano de visão, derruba tudo. Eu vi uma propaganda de 2 crianças, só para lembrar que estava chegando tarde de 2, uma campanha, acho que até asiático e tal, de um garoto de rua que estava sentado no banco de uma praça, e chegou um garotinho, na verdade tinha um garotinho sentado, e chegou esse garoto enfim, estava morando na rua aparentemente, menino de rua, e sentou no banco e viu o menino com um tênisinho zerado, novo, de basquete, roupinha, reloginho, sabe, celularzinho todo, e ficou começando, tipo assim, ele olhou aquilo e começou a pensar na mente, poxa, se eu fosse esse garoto, meu Deus, olha, aí ele se mostrou correndo, feliz, andando pelo parque, saltitando, feliz da vida, se ele fosse aquele garoto com uma roupa nova, com um tênis, não sei o quê. Aí daqui a pouco chega a mãe desse menino, pega ele e bota uma cadeira de roda, o menino todo vestidinho, com tênis, bota um bagulho, aí ele, se toca, e ele com a roupa que ele tá, ele começa a pular e agradecer a Deus por causa disso. Mudou a perspectiva, muda tudo. Então a gente é muito assim, a gente pede para Deus algo que, se mudar a perspectiva, não vale nada. Se eu quero meu irmão, se eu diz minha oferta for porque eu quero só dinheiro de volta, eu não sei o que é prosperidade mesmo, e só o que eu mereço às vezes é dinheiro. Às vezes o cara que dá dízimo e oferta, Deus dá dinheiro pro cara, porque só o que ele merece é dinheiro. Vai ser um rico só que ele merece dinheiro. Tô rico, só que o cara merece dinheiro. Aí ele fica doente, ele vai ver que Tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. A única coisa, o dinheiro que ele tem, compra o remédio, não vai trazer a cura, não vai trazer a tranquilidade, não vai trazer a paz. Prosperidade é exatamente isso, é você dar e você ter tranquilidade, você ter paz, você ter saúde, você não ter dor de cabeça, você repreender o devorador. Tem muita coisa, acho que Deus afasta de gente que a gente nem sabe porque a gente deu dízimo e oferta. O que a gente falou? Não deixamos de adoecer e gastar todo o dinheiro que a gente tinha com remédio, com tratamento. Por quê? Porque Deus repreendeu o devorador. Vamos para um rápido intervalo, que daqui a pouco a gente volta e vamos falar um pouco sobre o que agrada a Deus. Está muito bom, estou aprendendo muito, espero que você esteja também. Não sai daí, o Antenados volta já já. A minha vida mudou, então vou te dizer. Terceiro bloco do Antenados na Geral, estamos debatendo um pouco sobre o que agrada a Deus. No último bloco falamos um pouco sobre o nosso ponto de vista, do que a gente acha que pode agradar a Deus e como Deus deve nos agradar. Mas a gente também falou que às vezes a gente mudou o ponto de vista, muda muito como nós enxergamos o que é prosperidade e felicidade, né? E quando Deus dá pra gente prosperidade, meu irmão, em qualquer ponto de vista, o negócio funciona. Mas uma coisa que é muito interessante é que, como a gente para pensar, como é que eu agrado o meu pai, por exemplo? É obedecendo e fazendo aquilo que ele manda eu fazer. Se a gente acompanhar então esse tipo de pensamento, a gente tem que obedecer e fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Isso quer falar sobre serviço, sobre voluntariado, sobre disponibilidade. Vocês entendem que a obediência é algo talvez primordial. Aí vai entrar nas coisas. O que nós precisamos para fazer? Temos que obedecer a Deus. Dentro disso vem o serviço, mas a obediência talvez seja aí o prioritário a agradar a Deus. Quero agradar a Deus como? Obedece a ele. Acredito que está na Bíblia, isso é inegociável, a salvação não é por obras. Isso não tem negócio, você não vai trabalhar para ganhar a tua salvação, que isso aí não funciona. Mas cumprir o seu ID também está na Bíblia, e é uma condição, você tem que ir.
e de pregar o evangelho a toda criatura. Isso aí não é para quem é vocacionado, isso não é para quem é chamado, isso é para todos nós. Meu irmão, não seja negligente com Deus, não deixe, quer estar no centro da vontade de Deus? Que darei eu? Cumpra o seu chamado, sua vocação, aquilo que o Senhor te levantou. Comece com o seu ide pregar o evangelho a toda criatura, meu irmão. Faça isso. Eu acredito que esse seja o passo básico, principal de todo cristão, de todo aquele que quer agradar a Deus. Não tem como você ser cristão 007, né? Ninguém sabe, ninguém viu. Agente secreto de Deus. Não é? Aproveitando esse gancho, que aí entra naquilo que o Tiago fala, mostra-me a tua fé, que eu mostro a minha fé com as minhas obras. Que é a questão de você não vai ser salvo pelas suas obras, mas por você ser salvo, as suas obras vão dizer que as suas obras mostram que vocês são pessoas salvas. Então, tipo assim, a questão da voluntariedade. Jesus nunca obrigou ninguém a seguir ele. Então, a questão de assim, Jesus sempre falou assim, olha, quem quiser vir após mim, quer dizer, é voluntário. Você quer vir? Aí você vai ter que vai ter que cumprir um serviço. Qual é? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso todos os dias. Voluntariedade. Porque hoje em dia nós temos vivido um período assim, onde o povo, alguns querem fazer algo na igreja para querer aparecer. Outros querem fazer algo para querer chamar a atenção do pastor, da liderança. E alguns estão lutando para fazer pela voluntariedade. Faço porque eu amo, faço porque eu tenho prazer de fazer. Há uns 3 dias aí, que se passou, eu preguei e eu falei justamente o seguinte: se Jesus aparece hoje dando a evidência todinha que ele é realmente Jesus Cristo, e ele chega e fala assim, olha, a partir de hoje não tem mais inferno, não tem mais inferno, a partir de hoje, acabou o inferno. Eu virei para ele e falei assim, será que nós estaríamos aqui hoje por amar a ele? Porque às vezes nós fomos e vivemos assim por causa daquela questão de, tipo assim, pô, mas se eu não for, mas se eu não fizer, eu vou para o inferno. Na verdade, assim... No último programa a gente falou sobre isso, sobre o medo de ir para o inferno. Eu sigo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Isso, que aí, na verdade, assim, tipo assim, pode ser a mola propulsora do primeiro passe, mas a gente não pode viver a nossa vida cristã todinha baseada em cima disso, porque vai chegar uma hora que nós vamos ter que se lançar, porque vai ter uma hora que, tipo assim, só o medo de ir para o inferno vai ser o suficiente para a gente alcançar a nossa salvação. Deixa eu vai colocar ter que ser algo a mais. Deixa eu colocar um fato acerca da obra que é muito importante ser esclarecido. A obra mal feita, ela gera transtorno, né? Porque é aquilo que o nosso alvo é salvação, é amar a Cristo incondicionalmente, servi-lo, renunciando à nossa própria vida. Mas a fé e a obra, elas andam juntas. A fé sem a obra está morta. E a fé, as pessoas acham que a fé é um sentimento. E, na verdade, a fé é a prática de fidelidade ao Senhor. É a certeza de confiar que o Senhor existe. E voltando à questão seguinte, vamos usar Saul novamente. Saul, ele cometeu um fato, recebeu a ordem de Deus, ele ia ser ungido, e o que ele fez? Antecipou aquilo que estava em obrigação na mão de Samuel. Samuel disse, tu vai me esperar 7 dias, não importa, me espera que eu vou vir a você e vou te ungir. Mas ele, vendo que as pessoas indo embora, se preocupou, e ele mesmo só ofereceu o sacrifício e criou uma auto-unção. E veio contra ele a rejeição de Deus, né? Então, quando nós falamos de obra, e nós falamos aqui sobre essa questão da fé, o que posso eu oferecer ao Senhor, é bom a gente classificar essa questão da obra, porque a obra realmente, o ID é fundamental. É muito importante, mas esse ID, ele tem que ser perfeito, ele tem que se encaixar no âmbito da vontade de Deus. Porque o que está acontecendo hoje, pastor André? As pessoas virou os mercenários da fé. Eu estou vivendo uma época que eu estou me assustando. Eu convido o camarada para pregar na minha igreja, pastor, para o Senhor era 600, eu vou te cobrar R$350. Meu, para me dar R$350 para uma pessoa para ir pregar, eu dou para um membro da minha igreja que está passando necessidade. Sabe, eu vim fazer o evangelho, virou um mercenário. Mas aí já não é o ID, né? Não é o ID. Mas que acreditam. Seria pro leigo, né? Eu quero trazer o que acreditam e que influencia outros. Influenciam outros, porque essa obra, essa prática está fora do critério da vontade de Cristo. O próprio Senhor mandou, vão perguntar aí, vão ir curar os enfermos, limpar, leva com você só uma muda de roupa, uma botinhazinha de água. Ei, isso hoje. é isso que vocês vão levar, tá ouvindo? De graça recebeu
e de graça vos dá. Então, hoje nós estamos vivendo exatamente esse valor conturbado do que a obra. Então, precisamos chamar a atenção. A obra é fundamental para que o evangelho cresça, mas ela precisa ser dentro do âmbito da vontade de Deus, no critério do Senhor Jesus. Não é fácil ser pastor. A gente está sentado aqui, tem pastores que estão esgotados, porque a luta é grande, Pesado. sabe, pesada, e aí vêm esses mercenários da fé. Irmão, é mercenário. Estamos conversando em off sobre isso, sobre a questão do emocionismo. As pessoas estão aplicando psicologia emocional, PNL, para que o altar fique cheio de pessoas chorando, porque aquilo ali é o termômetro para você vender. E me perdoe, infelizmente, estão te cobrando pouco, hein? Muito pouco. Muito pouco. O valor que tu Entendeu? Muito pouco. Isso aí, a gente faz teologia, não faz tablado. Quando ali é um teatro. Aquela vida é teatral. Você vai no íntimo, tem gente que fala, cara, como é que vivem isso? Isso não é o chamado, isso não é a vocação. O nosso propósito, enquanto querer agradar a Deus, é cumprir o ID, é seu princípio, e claro, buscar verdadeiramente, espírito em verdade, estar no centro da vontade de Deus. Perguntar a Deus, como é que você me vê? Onde você quer que eu esteja? Não, eu sou pastor de multidões, meu irmão, você não prega para o seu vizinho, meu irmão. Você não tem testemunho vivo, você não tem bom senso, você nunca foi lá orar por algum enfermo. Aliás, a sua obra começa onde? Em casa. O primeiro e principal ministério é no lar. O seu lar é o quê? É uma piada, é uma fraude, é uma guerra? Como é que a vizinhança fala? Por isso que o seu lar é o quê? É uma peça de teatro que tem lugares que você entra e que você olha assim, cara, eles estão atuando. Por isso que eu digo assim, que o maior evangelista da Bíblia foi Noé, que perdeu o mundo inteiro, mas salvou a sua família. Ele perdeu o mundo todinho, mas salvou a sua casa. Então, tipo assim, por que ele conseguiu salvar a sua casa? Porque ele ouviu o chamado, obedeceu, não fez nada diferente daquilo que Deus havia mandado ele fazer. Deus deu a planta para ele todinho, falou, faz isso aqui. Exatamente. Isso. Se tu fizer isso, vai ser salvo tu e a tua família toda. Então, tipo assim, é o fruto, a obra. Sim. Ó, mas não vai chover. Não tem água aqui Deus perto. mandou, meu irmão. Ele falou, vamos fazer. É a obra. Constância, né? Constância. 100 anos, André. Você ficar... Vem aquele chuvisquinho, falou, eu acho que é hoje, mas não acabou aqui ainda. Daqui a pouco passa a nuvem, vai embora, continua o tempo bom. Previsão dá tempo de maluco, vai doido. Tá construindo navio aqui na terra. E tu lá, ó, quietinho na tua, ó, só fazendo as obras. Então, quer dizer, nas obras que você vai fazendo de acordo com a palavra, de acordo com a obediência a Deus, você vai convencendo a sua família. Você não vai precisar falar para a sua família, ó, junto aqui. Você não vê a mulher de Noé, os filhos de Noé, as noras, junto com ele martelando. É Noé sozinho. Mas na obra ele vai convencendo a família inteira. Quando ele fala assim, olha, entra que vem chuva, até os animais vêm junto. Opa, vai vir chuva mesmo, vamos embora todo mundo. Quer dizer, todo mundo ali, claro que debaixo de uma autoridade de Deus. Autoridade. Quer dizer, todo mundo reconhece, até os animais. Como é que você ia dominar um leão, uma girafa? Entra aqui na arca. Ninguém entrava. Mas quer dizer, através das obras, quer dizer, você vê ali que, tipo assim, pela fé que ele tem, as obras que ele fez foram as obras voltadas para a obediência à palavra de Deus, quer dizer, autoridade. Então, quer dizer, pela obra ali, todo mundo viu que realmente a fé dele não era uma fé, tipo assim, mais ou menos. Não é querer fazer algo para ver se Deus se agrada. Para mim, isso é divisor de águas. E isso é uma palavra para explicar até para muitos pastores. Hoje a gente vive um tempo muito imediatista, né, das coisas, e a gente acha que só dá certo quando Deus se agrada ou quando o negócio vira. Se eu vejo exemplos de serviço, a gente está falando isso, de voluntariado de homens de Deus, talvez o principal ponto deles para a gente julgar o serviço voluntário deles chama-se constância. Eram os caras, meu irmão, era chover no molhado, era chover aqui, ó, não está dando certo. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 25 anos, para ter filho, para construir uma arca. Os caras ficavam quase um século trabalhando para começar a ver resultado, porque hoje, acho que muitos pastores deixam de cumprir o seu ídio, o seu chamado, a sua obra, o seu voluntariado, por não ver resultado, achar Deus não está se agradando, não está dando certo. Só que constância, biblicamente, a gente acho que vai ter que ir para o intervalo agora. Uma das histórias, um dos caras para mim que mais me marca, é uma pessoa que talvez você nem conheça. É um cara chamado Matias. Matias é o cara que substituiu o traidor Judas Iscariotes. Claro que teve toda uma coisa, mas sabe por que ele foi um dos caras pleiteados? Que ele não foi o único, disseram que jogaram sorte, enfim, mas ele foi escolhido até, acho que por presciência de Deus. Mas sabe por que ele foi escolhido para estar no local? Porque se eu ler a Bíblia, eu vou ver um pouco da história dele, não era um grande pregador, não era um cara inteligente, não é... As pessoas perguntam, mas eu me perguntava, Deus, o que esse cara tinha para ser um dos seus
Pô, um dos seus 12, vamos lá, a gente está falando com um dos seus discípulos. E aí a gente vai lendo a Bíblia, tem pelo menos uma passagem que denuncia um pouco o que é. O que era? Ele estava lá. Sempre. Era isso. É o quê? É a constância. Não, ele nunca pregava. Ele nunca fazia nada. Mas Jesus, por canto, ele estava lá. Ele estava lá. Então, disposição, voluntariado, fala um pouco disso. Constância, meu irmão. Está indo bem, Jesus? Beleza. Está sendo perseguido? Beleza. Está lá. Então, acho que isso, talvez para a gente terminar esse bloco com uma palavra. Deus se agrada do servo que cumpre o seu ídolo, mas tem constância. Não é um cara que vai, do mesmo jeito que vai, não deu certo, voltou. Seja firme. Para terminar aqui, não vou cantar em um harpa não, mas tem um hino da harpa. Fala o seguinte: quem sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. Eu não continuo cantando porque não sei cantar não. Mas vamos para um rápido intervalo, que eu acho que Deus se agrada do quê? Do ID, do voluntariado, do serviço. Mas tem que ser como esse serviço? A gente falou, que tipo de serviço? Constância é um dos adjetivos para esse tipo de serviço. Deus se agrada de quem é constante, de quem não fica com medo de primeira, de quem não desiste fácil, porque não é fácil não servir a Deus e cumprir o seu ID, mas se você for constante, meu irmão, mesmo que você não esteja sendo bem, fazendo coisa melhor, como talvez Matilde, não era o melhor cara, mas só por você ser constante, Deus vai abençoar a tua obra. Deus vai multiplicar, vai fazer crescer. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, senão eu vou pregar e tirar a oferta aqui. A gente volta já, não sai daí. Último bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre o que agrada a Deus. Eu acho que nesse último bloco, eu queria também fazer uma pergunta, entender um pouco dos nossos convidados, qual a opinião deles sobre algo que eles entendem que mais desagrada a Deus? Que mais Deus se sente às vezes ferido? Porque eu acho que às vezes só a gente não desagradar, a gente já está agradando. Sabe aquela história de só não atrapalha que você já está ajudando? Às vezes é assim. Às vezes eu falo, meu irmão, só vive bem aí, só que a gente atrapalha algumas coisas algumas vezes. Deixa eu perguntar, que depois veio uma coisa na minha cabeça que eu achei muito interessante aqui sobre aquela questão de vaso de honra e desonra, mas vamos para dentro do nosso arraial, das igrejas, do dia a dia. O que você acha que Deus mais hoje não gosta, mais atrapalha, Deus mais se desagrada com o que nós fazemos? Olha, são inúmeros. Agora você pegou que o leque é enorme, meu né? Deus, eu tô até com medo. O leque é enorme, mas eu vou generalizar. Eu acho que uma das coisas que desagrada a Deus, que Deus mais se entristece no ser humano, é essa falta de compromisso, né, com a sua verdade, com o seu evangelho. Eu acho que essa é uma das coisas hoje, atualmente, que inclusive atrapalha até mesmo o corpo membral da igreja. Acho que isso também tem muito a ver da falta de entendimento da palavra. Tem muitas pessoas que vão lá atrás de bênçãos. Não estou dizendo que é errado, mas o próprio Jesus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Tem uma parábola que Jesus conta, que é do bom samaritano, que acho que ela ilustra um pouco bem isso. O cara foi roubado, está ali todo ferido, e passam pessoas ali e não dão a mínima para ele. O que aquelas pessoas eram? Eram religiosos, que estavam mais preocupados em quê? Em praticar a religião deles. Mas qual é a religião que a Bíblia diz que é a religião verdadeira? É o amor. E quem foi lá que foi praticar a religião verdadeira? Foi aquele que era não era nem judeu, que foi lá, pegou ele, levou ele para a hospedaria, mandou cuidar dele. Aquele praticou a verdadeira religião. E talvez por falta de entendimento há alguns exageros. Só buscam o dízimo. Eu sei que isso é uma lei do Senhor, eu sei que se eu dizimar, lá na igreja a gente costuma dizer que eu não sou obrigado, mas é um direito meu. E um direito, eu sei que eu tenho, e um direito eu faço por amor. Eu não faço por obrigação, porque se eu faço por obrigação, eu viro um robô ali e só está sendo dinheiro. Mas isso vai também para o voto, isso vai para macumba gospel, que isso está infestado para qualquer lugar, vai para macumba gospel, e as pessoas estão presas nisso, e tudo que elas veem é isso, estão cegas e esqueceram da verdadeira religião, que é o amor. E é capaz de hoje elas estarem ali na esquina e verem, sei lá, um travesti ou uma prostituta, vai tudo pro inferno. Mas peraí, o que você vai fazer? Por que você não chama ela para entrar na igreja? Porque está apontando. Chama para entrar na igreja, traz teu dízimo. E aí? Deus chamou para ir para ganhar ou para condenar as pessoas? Condenar. A gente está condenando, né? Está condenando. Eu acho que é isso que Deus quer. É isso que Deus precisa. É isso. Se as pessoas, igual como Paulo quer ver Jesus, olha para mim. Eu acho que a igreja brasileira precisa dizer: olha, quer ver Jesus? Olha o dando dízimo, olha eu vestido assim, se vê do jeito que você quiser, meu irmão. Faz tatuagem, não faz. Agora, quer ver Jesus? Olha para mim, com tatuagem, com dread, com paletó, sem paletó. Eu acho que essa é a verdadeira religião que Deus está procurando, e que a igreja brasileira está muito extremista.
ou é muito ou é de menos. Ou é de menos. Forte. Quando Paulo escreve a carta a Filipe, a igreja de Filipe, logo no começo ali, ele adverte como deve ser. A igreja que estava tendo problemas, nitidamente estava tendo problemas, as cartas paulinas foram para esse fim. A princípio tem as cartas pastorais, as epístolas pastorais, mas em Filipe ele fala sobre essa questão de pregar o evangelho com desejo egoísta. Meu irmão, como tem gente egocêntrica na nossa igreja, na nossa comunidade da fé, como tem gente com interesse próprio, como tem gente atuando como estímulo e resposta, ou seja, estimulando a fazer algo em detrimento próprio, para atingir resultado, para alimentar seu ego, para ser amaciado, para receber um tapinha no ombro, para receber um ok. Isso é o santo da vontade de Deus? Aquela advertência vale para a gente hoje? Eu acredito que possa ser considerado o que está escrito lá para a nossa igreja atual. Como todas as cartas, é óbvio, toda a Bíblia é devidamente inspirada, mas eu acredito que o pior hoje da igreja, e não estar no centro da vontade de Deus, seja o desejo egoísta, o desejo egocêntrico dos pregadores do Evangelho, daqueles que têm o conhecimento da palavra da verdade, que são verdadeiros fariseus modernos. Essa é a maior preocupação, porque o que está acontecendo com as ovelhas? Elas estão sendo espelho daqueles líderes, e eles estão sendo assim, egoístas, egocêntricos, condenadores, estão se criando verdadeiros fariseus. Estão buscando resultados, estão buscando aceitação, estão buscando ibope, enfim. Isso agrada a Deus? Não. Agora, acho que isso é a coisa que mais desagrada a Deus. Mais vale agradar a Deus do que aos homens. Pode agradar até homem, mas a Deus é duro de agradar. Esse é o problema. Agora vamos para o homem natural, homens, não a Deus. considerando essas questões do homem de dread, tatuagem. Eu entendo bem isso e creio realmente que devemos amar a todos. O homem natural tem seu temor culturalmente. Você vai andar de noite, você vê um camarada todo bem, a pessoa toda arrumadinho, você não vai ficar tanto preocupado, apesar de poder ser um bandido, a gente vê isso na televisão todo dia. Mas você vê um cara todo tatuado, de cabelão, meio jogado, você já fica... É o medo natural do homem. Ele chega para te evangelizar. Deus sabe das suas falhas. Deus sabe que seu amor por ele é falho. Mas a gente tem que ter uma certeza que o amor dele por nós é perfeito. E Deus entende isso. Eu creio nisso. O que tu acha, Marcos? Magoa Deus, queima Assim, o id, que olha, atrapalha o meio campo. É uma coisa assim que eu tenho pensado muito ultimamente, André. Tem dias assim que, sendo sincero, às vezes eu acordo e falo assim, Jesus, se eu podia voltar logo. Se o Senhor voltasse hoje, eu acho que é o que eu mais almejo na minha alma, de todo o coração. Assim, porque a gente vai vendo coisas que vai acontecendo dentro das igrejas, e por mais crente que a gente seja, tudo, às vezes tem dia que a gente acorda bem triste por ver a situação. Então, Tiago 1,27 fala que a religião perfeita para Deus é que você cuide dos órfãos, das viúvas e fuja da corrupção do mundo. E uma coisa que eu estou vendo se instalando, não generalizando, mas em boa parte da igreja, é a corrupção. E a corrupção é pior do que o pecado. Porque o pecado, você tem ainda como se arrepender e buscar o arrependimento e orar e clamar a Deus misericórdia e Deus te perdoar. E a corrupção é aquilo que já está entranhado no teu coração já está inclinado àquilo. Foi por causa da corrupção, não foi por causa do pecado. Foi por causa da corrupção que Deus destruiu a terra na época de Noé, corrupção do gênero humano. Chegou no nível que o povo perdeu totalmente o temor, perdeu totalmente aquela reverência com aquilo que era santo e começou a... Corrompe até o relacionamento com Deus, né? A gente entende Deus de outra forma, né? Que é a corrupção, tipo assim, abrange, vamos dizer assim, nessa forma geral, porque tipo assim, pô, alguém estipular um valor para pregar o evangelho, corrupção. Se eu for na sua igreja, pô, enfim, N coisas que, enfim, que você vai falar, que a gente às vezes reclama dos nossos governantes. E a gente está praticando. A gente está indo pelo, assim, Deus que me perdoe falar isso, mas a igreja, não a igreja de Cristo, mas a instituição, de uma forma quase que geral, boa parte, está caminhando por esse lado. Então, é uma coisa que eu acho que entristece muito a Deus, porque se entristece a mim, que sou falho. Imagina o amor de Deus que é perfeito. Olhar e ver, às vezes, o povo barganhando algo que a gente não pode dar. Não tem como a gente fazer alguém curar, mas eu cobro para te curar, do nome de Jesus. Então... Deus deu de graça, a gente pega o sangue dele e bota preço, né? Não, e pior que pessoas que vendem milagres, vendem essas coisas. É bom lembrar dessa questão. Deus foi Deus de Jacó. Ele não era um cara bom. Ele estava fugitivo. E o céu se abriu em sonho e revelou a sua graça. Ele não era um cara bom, ele não era merecedor de absolutamente nada. Aquela menina, aquela piriguete, tinha 5, estava no 6º. Desculpa o termo chulo, mas é um fato. Vamos trazer para a nossa questão contemporânea. Deus foi lá e salvou ela. Ela era uma pessoa boa? Não era, aos nossos olhos não. Mas era perfeita para Deus. Na cruz, um ladrão, confesso, na cruz. Aí Deus, vamos lá, hoje a gente vai estar lá ceando com meu pai.
E tem pessoas que usam os dons e talentos, ou que Deus levantou para isso, para negociar, ou se acham popstar, super estrelas. Gente, isso é tão como, você que vende isso aí, é tão como o ladrão da cruz, a piriguete, ou o ladrão da bênção de Deus ali, Mas da primogenitura. Não é mais, nós não merecemos. E eu também imerecido, não, nenhum ninguém de merece. nós. Exato. Eu E como é que as pessoas tentam se vangloriar por isso? Meu irmão, se glorie em conhecer a Ele. Tem gente que bate para dizer, eu posso, eu estou fazendo para me salvar. Meu irmão, eu até brinco, se você acha que você pode salvar, Sabe de quando você nada, entrar no teu Marcelo. quarto, você ajoelha e fala lá, obrigado, Adriel, porque você se salvou. Não é isso que a gente faz, a gente fala, obrigado, Jesus, porque tu me salvaste. Todo mundo Porque de nós joelho não tínhamos calvinista. poder para nos salvar. Eu- É pela graça e pela misericórdia nós somos salvos, nós temos que fazer isso pela fé. Deixa eu só colocar uma coisa aqui interessante. Eu quero dizer também a você que está nos assistindo que, pela glória do Senhor Jesus, Deus tem levantado homens e mulheres sérios de Deus para trazer um evangelho. Você, de repente, está nos assistindo, fica até assustado com essa dimensão, porque nós estamos. Né? Mas glória a Deus, porque o Senhor Jesus tem nos levantado para exatamente ir na contramão disso tudo. Para que o nome do Senhor Jesus, ele verdadeiramente te alcance, te transforme, porque a igreja ela veio para transformar. Ela não veio para fazer de você... Se conformar com o mundo, não, ela veio pra Exatamente, transformar. Se conformar, já estamos aí. Né? Há muito conformismo na grande verdade. Mas nós viemos para sentir o que é a transformação de Cristo. E certamente ele vai te alcançar aí. E hoje, tudo que foi falado aqui, vai lá, pega, faz uma análise disso tudo e começa a trazer isso para a existência, porque não adianta entrar aqui, meu amigo, e sair por aqui. Você precisa trazer, guardar e praticar, porque nós pregamos o Evangelho, nós falamos a verdade em cima de um altar, apresentamos o Senhor Jesus e muitas das vezes há no nosso meio o joio que vai fazer a fofoca, vai exatamente vir nessa contramão, né? E trazendo esse transtorno todo, tirando esse sentimento que é o amor. Às vezes o amor não só está pelo mendigo que está na rua, não, é que teu irmão que está dentro da igreja do teu lado. Não consegue nem olhar pro irmão. Não consegue, varão. E tomam ceia. Tá acabando o programa, a gente acabou com o chicote, acabou com o cajadado na cabeça de todo mundo. Eu tava até baixando aqui, pastor falando, eita, lá vem o facão, não tem aqueles irmãos, ó o facão passando. Aí os irmãos chegam e fazem assim. Pastores, obrigado pela presença de vocês aqui Eu no que te Antenados agradeço, Geral. velho. Acho que Deus se agradou desse nosso debate, né? A gente tá aqui elucidando. Eu creio, pela Se fé. você gosta de fofocar, eu ia falar sobre fofoca, porque pra mim é uma das coisas que Deus odeia, mas enfim. Tenta postar, retweetar, compartilhar coisa que presta. Pega esse programa e retweeta, reposta ele, Boa. pra ver se dá uma diferença. Porque não adianta também, os caras erram. A gente pega e fica fofocando, a gente tá errando tanto quanto eles, tá bom? Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Olha o cajado. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Refletir tua